Bom, amém. Então, boa noite para todas. E vamos orar então, né? Para começar. Amém. Paizinho querido, nós te damos graças, Jesus, por mais um dia precioso na tua presença, Deus, por mais esse tempo de comunhão, Pai. Por mais uma noite que nós vamos partir, Deus, o pão da presença, Deus, beber do seu cálice, Jesus, para nos lembrar do teu sacrifício na cruz, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por todas as mulheres que já estão aqui, Deus, ainda com as suas limitações, mas se esforçaram e conseguiram estar aqui, Deus. Eu abençoo a vida dessas mulheres, Deus. Assim também como aquelas que não puderam participar e aquelas que ainda vão entrar, Espírito Santo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que seja uma noite de comunhão, Pai, uma noite da tua presença. E que nesse momento, Pai, eu possa diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, Pai. Eu entrego, Deus, em nome de Jesus, a minha boca, o meu coração, a minha mente, Pai, a Ti nesse momento, Deus, para que o Senhor transborde, Pai, aquilo que o Senhor compartilhou comigo nessa tarde, Deus. Essa é a minha oração, Paizinho, é que eu te peço, Deus querido, te entrego, Pai, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus querido. Amém. Amém. Bom, eu quero compartilhar um pouquinho hoje aqui, mulheres, dentro dessa simplicidade, né, com a qual Jesus tem usado as nossas vidas dentro desse tempo, né, assim como Ele tem feito desde o início, né, eu acredito, desse grupo que transicionou. E sabe, no decorrer, assim, desses dias, nós temos visto, assim, tantas coisas acontecerem, né? No meio da Igreja de Cristo, nós temos visto, assim, muitos escândalos acontecer, né? Eu não sei quantas têm acompanhado as notícias, mas uma coisa, assim, que eu creio, mulheres, é que a Igreja de Cristo, ela continua ainda sendo pura e santa, sabe? Eu acredito muito nisso. A Igreja, ela continua sendo a noiva de Cristo, né? Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que Jesus tem limpado muitos altares, mas eu acredito muito que Deus tem limpado esses altares para poder levantar aqueles que carregam o coração de Jesus verdadeiramente, sabe? E hoje, no decorrer do dia, conversando com o Espírito Santo, né, fazendo algumas coisas que eu precisava fazer, cumprindo alguns compromissos que eu precisava cumprir. Hoje foi um dia, assim, que eu passei, assim, literalmente um dia conectada mesmo ali com as escrituras, com tudo aquilo que diz respeito ao reino, né? Hoje eu não tirei nem o dia para estudar, que no comum eu divido o meu tempo, né, entre os estudos, né, e entre aquilo que diz respeito ao reino, né? E mulheres, aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Se você tiver com a tua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir, amém? Uma coisa que nós temos procurado, assim, frisar aqui no nosso meio, é que nós precisamos, sabe, nos levantar como mulheres bíblicas nesse tempo, sabe? Mulheres que são apaixonadas pelas escrituras. Eu não me canso de repetir isso, eu já me tornei até repetitiva com relação a isso, mas eu creio que todos os dias nós precisamos ser lembradas do quanto a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, né? O quanto a palavra de Deus ela não precisa de um complemento, mas ela por si só ela é suficiente, ela basta sobre as nossas vidas. E esse tem sido um clamor dentro do meu coração, sabe, mulheres? É que nós não venhamos a caminhar numa vida rasa com Deus, mas que nós possamos nos aprofundar verdadeiramente no conhecimento das Escrituras, porque é somente através dela que nós vamos conhecer verdadeiramente o coração de Deus, sabe? É a palavra de Deus que vai nos respaldar contra as ciladas do inimigo, contra o engano, contra a mentira, contra tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar hoje no meio da Igreja de Cristo. Né? A palavra de Deus fala que o povo de Deus, ele peca, ele perece por falta de conhecimento, porque não abre as Escrituras, porque não lê a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós nos tornamos refém do conhecimento de uma outra pessoa. Né? Muitas vezes nos conformamos com aquilo que nós ouvimos na igreja onde estamos, ou as pessoas que Deus envia para ministrar os nossos corações, e nos conformamos com aquilo que essas pessoas trazem para nós. E não vamos examinar nas Escrituras para confirmar e testificar se aquilo realmente é bíblico, né?
Então, aquilo que eu tenho tentado trazer aqui, assim como eu sei a pastora Andréia também, né, que tem ministrado, e eu sei que Deus vai levantar mais mulheres aqui também para trazer palavras, eu creio muito nisso. E eu creio que Deus vai levantar mulheres profundas na palavra de Deus aqui através desse grupo, sabe? Eu acredito muito nisso. E se eu pudesse trazer um título para essa mensagem, mulheres, seria Olhos Abertos é na Mesa da Presença, sabe? E isso tem tudo a ver com a ceia que nós vamos fazer hoje, né? Quando nós vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 até o verso 35, se você tiver com a tua Bíblia, se puder abrir, por favor. A palavra de Deus vai mostrar para nós sobre os discípulos no caminho de Emaús. Amém? E hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui, mulheres. Amém? As que tiverem impossibilitada de falar, não tem problema, tá? Mas hoje eu quero fazer algo aqui que seja dinâmico também, onde vocês possam participar. Amém? Quem puder ler para mim lá, por favor, do versículo 13 até o versículo 20. Se você tiver com a tua Bíblia, pode alguém ler para nós aí do versículo 13 ao versículo 20, por favor? Para que vocês possam participar. Amém, Marta? Amém. Pode ler para nós, por favor. Lucas 24, a partir do 13, não é? Isso, do 13 até o verso 20, por favor. Ok. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 km de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Amém. Quer que eu continue a ler? Pode continuar, por favor, Marta. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Continuo? Mais um, por favor. Ok. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amém. Amém. Vou fazer uma pausa aqui. Amém. Depois nós vamos continuar aqui a leitura até o verso 34, tá? Então eu quero fazer uma pausa aqui, mulheres. Quando nós vemos aqui do versículo 15 ao versículo 24... nós vamos ver aqui que esses 2 discípulos estavam ali no caminho, né, de Emaús, digamos ali, discutindo entre eles o que tinha acontecido, né, os acontecimentos ali daqueles dias, né, nós vemos ali. Só que o que acontece, mulheres? Nesse caminho, nós vamos ver que quem chega para conversar com esses discípulos? O próprio Jesus ressuscitado, ressurreto, né? Não sei se essa é a palavra correta, se existe ressuscitado. Se estiver errado, vocês me corrijam, amém? Mas o próprio Cristo, né, ressuscitado ali, ressurreto. E o mais incrível disso, mulheres, o que me chamou a atenção aqui nesse trecho, é que nós vamos ver aqui que no meio, né, dessas opiniões que esses homens tinham ali naquele momento, eles estavam ali discutindo, dando a sua opinião, aquilo que eles acreditavam, né, aquilo que eles criam, conversando ali com o próprio Jesus que vinha de encontro naquele lugar com esses homens, sabe? Só que o que acontece? No momento que eles estavam ali perdidos no meio das suas opiniões, dos seus achismos, né, do porquê aconteceu, o que era, o que não foi, o porquê que foi assim, o porquê, né?
nós vemos ali que eles não conseguiram reconhecer a presença do mestre ali junto com eles, né? E a pergunta que fica é, trazendo isso, mulheres, para os nossos dias de hoje, sabe? Vamos, né, fazer uma ilustração assim, fazer um comparativo nos dias de hoje, sabe? Quantas vezes, talvez, coisas acontecem à nossa volta, nós nos perdemos nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos, muitas vezes em discussões, em debates, né? Daquele que é o tempo da gente compartilhar umas com as outras. E muitas vezes a presença de Jesus, ela vem sobre as nossas vidas, só que nós estamos tão preocupadas em procurar entender as coisas que acontecem, que nós acabamos deixando passar despercebido a presença de Jesus ali com a gente. Sabe? Muitas vezes nós nos levantamos em questionamentos com aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós sofremos, né? E colocamos ali em questões, em debate tudo isso. Quando na verdade a presença de Jesus, ela está ali do nosso lado disponível para poder nos ajudar, nos ensinar e trazer clareza sobre tudo aquilo que é dúvida dentro do nosso coração. Sabe? Quando nós olhamos aqui para esses discípulos, nós vemos aqui que os olhos desses homens e os ouvidos desses homens ficou assim, totalmente impossibilitado de ouvir aquilo que Jesus estava ali falando, ficou impossibilitado de enxergar que quem estava ali com ele, com esses homens, era o próprio Cristo vivo. E eles estavam fazendo um questionamento exatamente sobre isso. Sobre a morte de Jesus, né? Sobre aquilo que eles criam, aquilo que eles achavam que iria acontecer. Então, mulheres, a primeira lição que eu tiro aqui desse verso, do 15 ao 24, é que nós precisamos aprender a ter cuidado quando nós nos colocamos em muitos questionamentos, sabe, sobre tudo que acontece à nossa volta. Entende? Uma vez eu ouvi algo, e isso é uma verdade assim que é indiscutível, que pessoas inteligentes, elas fazem perguntas. É inteligente fazer perguntas. Agora, nós não podemos viver uma vida questionando tudo o que acontece à nossa volta, questionando, né, se perguntando, debatendo sobre todos os acontecimentos que estão à nossa volta, porque muitas vezes, quando nós perdemos tempo com debates, com dúvidas, com questionamentos, sabe, que não são coerentes com aquilo que a palavra de Deus nos deixou por promessa, né? Porque aqui, no decorrer do versículo, nós vamos ver aqui que Jesus vai apresentar essa verdade para eles, né? Que isso era uma profecia que iria se cumprir. Então, eles estavam questionando algo que, desde lá do Antigo Testamento, já estava apontando para aquilo que Cristo iria sofrer, padecer, né? Para poder ressuscitar no Novo Testamento. Sabe? Então, aqui é algo que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, e eu me incluo nisso, em cada palavra que eu ministro aqui, sabe? Porque eu sou muito eu sou muito assim também, eu não sou diferente, eu sou muito de questionar as coisas, né? De querer resposta para tudo, de querer entender tudo que acontece à minha volta, de querer saber o porquê, porque eu tenho muito desse espírito justiceiro dentro de mim, eu não sei quantas se identificam, né? Essa semana mesmo eu conversava com um casal de amigos e eu falava isso, né? Que esse espírito justiceiro dentro de mim, às vezes eu preciso até ter que aprender a dominar ele, né? Porque isso me faz muitas vezes questionar tudo aquilo que eu enxergo que está de errado à minha volta, né? Só que muitas vezes no meio desses questionamentos nós podemos perder a oportunidade de perguntar as coisas e ir diretamente para os pés do Senhor para ouvir as respostas do céu que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Sabe? Muitas vezes os nossos questionamentos, eles são questionamentos tolos, né? Quantas vezes eu questionei coisas que foram tolices? E quando eu fui para os pés do Senhor, o Senhor com a sua verdade, com a sua doçura, né? Com o seu amor, Ele veio, me exortou, me ensinou e me explicou sobre tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta. Sabe? Então aqui é um ponto que eu quero deixar para nós de lição, que nós venhamos a ser mulheres, que nós possamos, sim, questionar quando for necessário algumas coisas que acontecem à nossa volta, mas não ser tão questionadoras ao ponto de nos tornarmos cegas e surdas para aquilo que Jesus está nos apresentando por verdade,
sabe? Ao ponto de nós não conseguirmos sentir a presença palpável de Jesus do nosso lado, como aconteceu aqui com esses homens. Amém? Do verso 25 ao verso 27, alguém quer ler para nós, por favor? Tem alguém que quer ler? Não? Você lê, Sandrinha? Do 25 ao 27. Então Jesus lhe disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Amém. Amém. Então aqui, mulheres, uma segunda lição que eu aprendo com essa passagem, né? Muitas vezes, olha a diferença, enquanto aqueles homens questionavam entre eles não encontravam a resposta para aquilo, mas quando Jesus entra em cena, Jesus vem e explica as profecias que estavam se cumprindo, né? Ou seja, olha como é lindo quando nós vamos para as Escrituras, né? O nosso entendimento ele é aberto, os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são abertos para poder receber aquilo que Jesus quer nos ensinar. E aqui nós podemos perceber que Jesus, então, naquela gentileza, naquele amor, naquela paciência que só Jesus é capaz de ter com a gente, que nem a gente tem paciência com a gente mesmo. Eu muitas vezes não tenho paciência comigo mesmo, eu penso assim, Dani, como é que você pode ser tão chata, né? E eu vejo Jesus assim, muitas vezes tratando a nossa chatice, né, as nossas dúvidas, né? Muitas vezes a gente chega ao ponto de duvidar das promessas de Jesus sobre a nossa vida. Muitas vezes no momento da adversidade, quando a gente olha à nossa volta que tudo tá um caos, né? Que aquilo que a gente achava que iria acontecer não foi aquilo que de fato aconteceu, mas que Jesus tem o tempo e o modo de fazer, é da maneira dele que ele vai fazer. E Jesus aqui no seu amor, né, sendo um Jesus amoroso, ele vem e explica para esses homens, né, aquilo que havia acontecido. Então, o que Jesus precisou fazer, mulheres? Jesus precisou lembrar esses homens daquilo que era uma promessa que iria se cumprir. E sabe, muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso lado à volta, representa assim que o nosso mundo está desabando, né? Quem nunca passou por isso? Dá a impressão assim que tá tudo desmoronando. Um dia tá tudo a 100%. E da noite por dia, parece que a tempestade vem para querer devastar tudo aquilo que nós tínhamos a convicção que eram as promessas de Deus sobre a nossa vida, sabe? Só que Jesus, no seu cavalheirismo, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, ele vem nos fazer lembrar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele depositou sobre as nossas vidas, sabe? Aqui nós vemos aqui Jesus lembrando esses homens que era necessário com que o Cristo padecesse, que era necessário que tudo acontecesse, porque era por amor à vida desses homens, para pagar a dívida do pecado desses homens, da minha vida e da tua vida, e até hoje nós estamos aqui para poder contar, não uma história, mas um fato daquilo que realmente aconteceu, sabe? Então eu acho lindo esse amor que Jesus tem por nós, essa paciência que Jesus tem por nós. Nós não vemos aqui Jesus sendo grosseiro com esses homens, né? Poxa, vocês estão aí perdendo tempo discutindo e olha, eu estou aqui diante de vocês. Não, nós vemos Jesus agir no momento certo. Não é no caminho de Emaús que os olhos desses homens são abertos, mas é num lugar específico, aonde os olhos desses homens vão ser abertos. É no lugar onde existe cura, é nesse lugar que os olhos desses homens são abertos. Então aqui é uma outra lição, sabe, que eu aprendo com essa passagem da palavra de Deus. E as outras duas últimas lições, mulheres, que eu quero compartilhar aqui antes da gente ceiar, do verso 30 ao verso 31. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó. E aconteceu que quando... um pouquinho antes, né, no 29 que nós não lemos. Ainda um pouco antes, no 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, né? Ali Jesus ia se despedir deles e Jesus ia seguir ali o caminho dele. Mas os discípulos constrangem então
a ele dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Né? Jesus aqui nos ensina o momento certo de falar, o momento de calar e o momento de falar. Né? Jesus aqui sendo específico na obra que Jesus tinha para cumprir sobre esses discípulos. E o verso 30, aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus então abençoando e tendo partido esse pão, então se abriram os olhos e reconheceram. E ali Jesus desaparece da presença desses homens. Nessa penúltima lição, mulheres, nós vamos ver aqui que onde que os olhos dos homens são abertos? Na mesa da presença. Quando Jesus parte o pão, os olhos desses homens são abertos. E ali eles aprendem a reconhecer que era Jesus que estava com eles o tempo todo, no trajeto todo, no caminho todo, conversando com esses homens, sabe? E o que eu aprendo com isso, mulheres? Eu aprendo que nós podemos fazer uma infinidade de coisas dentro do reino. Nós podemos ir à igreja, nós podemos ir em conferências, nós podemos ir em retiros, nós podemos participar de reuniões, nós podemos fazer muitas coisas no coletivo. Mas nada dessas coisas substitui quando nós sentamos na mesa da presença com Jesus e Ele parte o pão diante de nós. É na mesa que existe a cura sobre as nossas vidas, a cura da nossa cegueira espiritual, a cura da nossa audição espiritual, porque muitas vezes nós nos enchemos de tantas coisas, tantos acontecimentos à nossa volta, que nós não conseguimos muitas vezes ouvir Jesus nos chamando: ei filha, vem para o secreto, sabe? Vem sentar na mesa da presença comigo, que ali eu vou revelar coisas profundas ao teu coração. Ali eu vou ceiar contigo, ali na mesa do banquete. É ali que eu quero estar com você, sabe? Existe uma grande diferença, mulheres, quando nós fazemos tantas coisas, ainda que seja para o reino, mas quando nós tiramos um tempo precioso para sentar na mesa com Jesus e dizer assim: Jesus, vem aqui me ensinar, sabe? É algo que eu tenho trazido para a minha realidade de vida, sabe? Eu peguei assim, comecei agora um devocional de um livro que para mim, mulheres, eu não sei para vocês, mas para mim era o livro mais difícil da Bíblia de eu conseguir entender, sabe? Eu lia aquele livro e eu falava assim: Deus, eu não consigo entender nada do que o Senhor está falando aqui, não consigo entender nada, sabe? E eu comecei a fazer algo diferente. Eu comecei a pegar uma Bíblia, a colocar essa Bíblia do meu lado, numa cadeira do lado, na mesa, não no sofá, não no tapete, não em outro lugar, na mesa. Uma Bíblia para mim, uma Bíblia para Jesus, uma xícara para mim, uma xícara para Jesus. E eu comecei a convidar o Espírito Santo, sabe, a sentar com essa Bíblia do meu lado, para poder me ensinar aquilo que eu não conseguia entender. E é o livro de Cântico dos Cânticos. Outros conhecem como Cantares de Salomão. Eu lia aquele livro e falava: Deus, eu queria tanto entender o que o Senhor está falando. E mulheres, Deus, Ele é tão maravilhoso, que exatamente nesse tempo do qual nós estamos, né, estudando sobre isso, sobre a igreja abusiva, sobre a liderança abusiva, é onde Jesus, sabe, abriu os meus olhos e eu pude começar a entender o que o livro de Cânticos está querendo ensinar, que fala exatamente ali, né, do relacionamento do noivo que é Cristo com a sua noiva que é a igreja. Retrata exatamente sabe, da essência do resgate da igreja verdadeira diante do noivo, que é aquela que a palavra de Deus fala que ela é limpa, ela é pura, ela é sem ruga, sem mácula, que não tem do que se envergonhar, sabe? Então, todas as vezes, mulheres, que nós chamamos Jesus, sabe, para poder nos ensinar na mesa da presença, ali nós temos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, para poder receber diretamente o pão do céu. É um pão que não é um terceiro que vai oferecer para você, mas é um pão que o próprio Deus vai colocar quentinho e fresquinho na tua mesa, sabe, para você poder aprender aquilo que só a palavra de Deus, sentada com o próprio Deus vivo do teu lado, que vai revelar o teu coração e vai ensinar para você aquilo que as Escrituras estão falando. Nós precisamos aprender, mulheres, a ser uma igreja que volta para a mesa da presença.
sabe? E ceia verdadeiramente com o grande rei, que é aquele que é o único que é capaz de desvendar muitas vezes aquilo que parece para nós algo tão difícil, que é muitas vezes entender a palavra de Deus. Sabe, não é vergonhoso. Se tem mulheres aqui que dizem assim, olha, Dani, eu sento para ler a Bíblia e tem coisa que eu não consigo entender, não é vergonhoso, mulheres. Sabe, pelo contrário, vergonhoso é viver uma vida dentro de um cristianismo do qual a gente não abre a palavra de Deus para tentar ler e entender aquilo que está sendo falado. Vergonhoso é quando eu tento fazer as coisas sozinha, quando eu tenho um pai do meu lado para me ensinar sobre tudo aquilo que eu não consigo entender e aprender sozinha, sabe? Então aqui fica uma penúltima lição para nós, mulheres. Se você tem sido essa mulher hoje, talvez que tem passado por uma frieza espiritual, que não tem conseguido, sabe, se concentrar quando você lê as escrituras, que não tem conseguido tirar tempo com Jesus, sabe, o Espírito Santo quer convidar você nessa noite, volte para a mesa da presença. Sabe, volte a deixar Jesus partir o pão da presença na mesa da tua casa. Sabe, no cantinho que você separou para poder buscar a presença de Jesus. Abra as escrituras e deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Amém, mulheres? E uma última lição que eu quero deixar para nós aqui, amém? Do verso... Cadê? Verso 30... Do verso 32 ao verso 35. Tem alguém que quer ler para participar? Ou não? Vocês querem que eu leia? Se tiver alguém que queira, amém. Pode se manifestar aí para ler. Alguém não? Vão só ouvir? Então, amém. Então, a palavra de Deus finaliza assim, mulheres. E disseram um ao outro, né? Os discípulos que estavam lá no caminho. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, e os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceram com eles no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, mulheres, o que eles identificam aqui? Por mais que eles não conseguiram ali no primeiro momento, ali no caminho de Emaús, reconhecer que ali era Jesus. Mas Jesus, quando abriu a boca naquele caminho, o coração desses homens ardia por ouvir a voz de Jesus. Sabe? Eles reconheceram que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. E talvez naquele momento eles não conseguiam, sabe, entender, né, o porquê que o coração deles estavam queimando. Talvez eles não conseguiram nem perceber isso. E só depois eles foram se dar conta, né, de que quando Jesus abriu a boca para falar poucas palavras, mas o coração deles queimava em ouvir a voz de Jesus. E quando eu fui para o significado, mulheres, né, do que significa Emaús, eu nunca tinha ido para o significado. E eu amo isso, porque a Bíblia é muito simbólica, né? E eu amo ir, assim, pelo significado das palavras, né, na Bíblia. E Emaús significa riacho quente ou banho quente, sabe? Então, o que eu aprendo com isso, mulheres? Que no caminho, eu até anotei aqui, no caminho, a palavra do Pai queimou no coração desses homens, só de ouvir a voz. Mesmo, né, que eles ainda não tivessem reconhecido, sabe? E o que eu aprendo, né, porque no caminho de Emaús, né, um riacho quente, né, um riacho, uma água que limpa, uma água que purifica, os nossos olhos que precisam ser abertos, os nossos ouvidos que precisam ser abertos, né, e o quente, a palavra de Jesus que queima no nosso coração quando a gente ouve Jesus abrir a sua boca e falar aos nossos corações, sabe? Então, eu quero encerrar, né, essa reflexão aqui, deixando essa lição para nós, mulheres, sabe? Nós vamos voltar a queimar por Jesus quando nós voltarmos verdadeiramente para a mesa da presença dele, sabe? A gente escuta tantas pessoas em grandes movimentos dizendo: meu coração queima por Jesus, meu coração queima por Jesus. Mas, mulheres, é tão fácil queimar por Jesus quando nós estamos no coletivo, quando nós estamos ali na emoção, né, daquele louvor, daquelas coisas, os movimentos que estão acontecendo. Agora a pergunta que fica quando nós estamos sozinhas, quando tudo vai mal, quando a vida está desabando à nossa volta,
Quando muitas vezes a escassez chega, o desânimo chega, a vontade de desistir chega. Será que o nosso coração continua queimando por Jesus ao ponto de dizer assim: Jesus, o Senhor pode tirar tudo da minha vida. Eu vou continuar gastando a minha vida aos teus pés até que o Senhor venha ou até que o Senhor me leve. Eu vou continuar com o meu coração queimando pela tua presença até que o Senhor me leve ou até que o Senhor venha. Sabe? O verdadeiro queimar por Jesus está ligado à nossa condição diária. Não está ligado ao momento. Não está ligado à emoção. Mas está ligado àquele culto racional. É quando no meu racional eu sei que as coisas não vão bem, mas eu continuo ali com o meu coração queimando pela presença de Jesus, porque eu sei que só Ele e mais ninguém, é só Ele que tem as palavras de vida eterna. É só Ele que é capaz de manter dentro de mim essa chama acesa, os meus olhos abertos, o meu coração entregue e rendido diante da presença dEle. Amém, mulheres? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para nós, né? E convidar você, né, nesse momento agora do louvor, antes da gente ceiar, sabe, que você possa refletir, sabe? Talvez em quantos lugares, né, a gente já se sentou, em quantas mesas. Mas o convite desse tempo, mulheres, para essa hora, é que nós possamos sentar na mesa da presença todos os dias das nossas vidas. Seja nos dias maus, onde Jesus precisa carregar as nossas lágrimas, que muitas vezes são tantas que não tem nem espaço mais para a gente guardar essas lágrimas. E seja nos dias bons de celebração, que Ele possa sentar na mesa da presença com a gente, sabe? Que nós possamos ser mulheres que todos os dias está sentada lá na mesa da presença, ouvindo a voz de Jesus e deixando com que a palavra dele possa entrar no nosso coração verdadeiramente e nos fazer queimar todos os dias das nossas vidas. Amém? Amém. Pode pôr, Sandrinha, por favor, o louvor. Vamos ter um período, mulheres, agora de oração antes da gente ceiar. Amém?